Te imagina poder trabalhar em casa? Você já imagina só coisa boa, né? Poder, não precisa pegar trânsito, que mais? Pode acordar mais tarde, nem precisa tirar o pijama. Parece o emprego dos sonhos, né? Mas não é bem assim não. Quem trabalha em casa tem que enfrentar todos os dias desafios como se organizar para render mais, como separar o que é trabalho e o que não é. E para falar um pouquinho sobre essa forma de trabalho, está aqui comigo o consultor empresarial Roberto Vilela. Roberto, seja bem-vindo. Obrigado. Primeira pergunta, Roberto. Qualquer pessoa pode trabalhar num home office, trabalhar em casa? Bom, Gisele, na realidade qualquer pessoa pode trabalhar em casa, desde que tenha uma série de questões que sejam bem observadas e bem trabalhadas. Dentre elas, essa questão da disciplina. Você acabou de falar do acordar e ficar com o pijama o dia inteiro. Quando você trabalha em casa, é importante que você tenha uma concepção de que é como se fosse na empresa mesmo. A diferença, nós estamos falando, é que você está num outro ambiente, o ambiente da sua casa, com mais conforto, com mais praticidade e com mais capacidade de você se deslocar com facilidade, atender às suas necessidades. Mas você tem que sim ter uma disciplina tal qual teria no ambiente de trabalho. Aí você consegue ter bons resultados. Eu disse para o Roberto que eu ia perguntar para ele se qualquer pessoa podia, porque eu sabia que eu já não posso, né? Mas obviamente com disciplina, né? Porque eu tenho essa percepção de que eu vou ficar achando 1 milhão de coisas para fazer na casa, ao invés de focar no trabalho. Mas tudo é uma questão de organização, né, Roberto? Dentro dessa organização, tem que ter metas. O que ajuda a pessoa a realmente focar? Não, agora eu estou no momento trabalho. Definir horários? Sim, na realidade você precisa ter metas, você precisa ter horários definidos, você precisa ter uma programação, um cronograma de trabalho, como se estivesse dentro da sua empresa. A única diferença é realmente essa questão do ambiente. Estamos num ambiente que é um ambiente mais favorável porque é na nossa casa. Certo. Mas nós temos que ter meta, nós temos que ter métricas, nós temos que ter objetivos, a gente tem que mensurar os resultados que a gente vem desenvolvendo ao longo de cada dia para que o trabalho seja de fato produtivo. Caso contrário, você corre um risco de trabalhar, sim, durante uma semana inteira e produzir muito pouco. E esse é o grande problema quando a gente fala de home office. Você precisa produzir tanto quanto produziria num ambiente tradicional dentro de uma companhia, só que na sua casa. Como é que faz para não misturar? Por exemplo, eu tenho que fazer, tenho as minhas metas, mas estando em casa, quem tem animal de estimação, por exemplo, tem um jardim. Não, eu estou preocupada com aquela grama lá atrás, aquele vaso. Aí, ao invés de focar no meu trabalho, não, dá para dar uma escapadinha e ali limpar o jardim. Como que faz para não ter essa mistura e o que vai acabar atrapalhando o rendimento? Sem dúvida. Na realidade, a agenda é o primordial. Além da agenda, de você ter os horários estabelecidos para fazer cada uma das tarefas e até incluir nessa agenda um horário para a sua vida pessoal, para fazer a limpeza do jardim, para brincar com o seu pet, para assistir talvez até uma televisão, porque eu acho que esse é o grande diferencial do home office. Você poder ter mais liberdade para fazer algumas coisas que são importantes para você. Ah, não, eu precisava buscar meus filhos na escola. Então, naquele horário, você se permite fazer isso, que é diferente de um ambiente tradicional corporativo. Você não vai sair da empresa, pegar seu carro e se deslocar para fazer isso. Então, acho que ter essa disciplina, ter uma agenda pré-estabelecida e, ao mesmo tempo, controlar e até mesmo separar alguns ambientes. Um grande erro que as pessoas cometem no home office é ter o ambiente todo misturado. Trabalho na mesa da cozinha ou trabalho na mesa da sala, com as coisas misturadas, com tudo muito conturbado. Se você tem um escritório separado, com as coisas devidamente separadas, sem confundir o material, eu acho que fica bem mais fácil. Os desafios do dia a dia, você deve acompanhar algumas pessoas, tem alguns que ganham mais destaque, o desafio maior das pessoas em relação ao home office? Na realidade assim, quando você está no ambiente corporativo tradicional, o seu resultado é muito mais acompanhado pela liderança da empresa, pelos gestores. Então, quando a gente vai trabalhar num modelo de home office, é importante que a empresa estabeleça uma relação de comunicação muito estreita com o colaborador, porque ele está distante. Mas como é que eu vou saber que ele está evoluindo, que ele está se desenvolvendo, que eu posso dar desafios maiores para ele e até mesmo ele ascender profissionalmente dentro da empresa, mesmo que trabalhando no modelo home office? Então é interessante que eu tenha um contato frequente com ele, seja por telefone, por WhatsApp, por qualquer outro meio de comunicação, e que de tempos em tempos a gente tenha reuniões presenciais, porque essa é uma forma dele entregar o que foi lhe pedido e ao mesmo tempo de eu avaliar o seu desempenho e poder renovar esse contrato de resultado e de desafios. Claro. A gente teve recentemente a reforma trabalhista, isso interfere de alguma forma, facilita, atrapalha?
Não, a reforma trabalhista ajudou muito nesse quesito, né? Ela prevê hoje o trabalho em home office, coisa que no passado era bastante conturbado, bastante complicado, mas a gente sempre fala para as empresas e para os colaboradores que aceitam esse modelo que a coisa mais importante é que você tenha todas as informações muito claras, muito definidas e até mesmo documentadas. O que é a responsabilidade de cada um? O que é a responsabilidade da Gisele como colaboradora da empresa que vai trabalhar na sua casa e o que é a responsabilidade da contratante, no caso aqui da RIC? O que cada um responde? Ah, é a estrutura, o computador é da Gisele, mas quem comprou é a RIC ou não? A internet, qual é o tamanho dessa banda? Enfim, tudo que vai envolver a infraestrutura também precisa estar documentado para que lá na frente a gente não tenha nenhum tipo de problema. Perfeito. A gente inclusive falava há muito tempo, né, que as coisas, o trabalho ia mudar, que muitas pessoas iam trabalhar em casa e a gente pensava, como isso vai acontecer? E hoje é uma realidade. Sem dúvida. Obrigada por estar aqui com a gente, Roberto. Eu que agradeço. Até mais. Até.